Todos estão me ouvindo bem, pessoal? Meu microfone tá chiado, tá baixo. Só dê um ok no chat aí, por favor, só para eu saber. Porque teve um encontro aí que eu falei, eu encontro quase todo mundo. Beleza, pessoal. Então, vamos lá, né? No encontro anterior, nós fizemos uma revisão sobre a importância do Git. Vimos os comandos básicos para que você consiga criar o seu primeiro repositório local e como obter dados do seu repositório remoto. Então, rapidamente, como é que seria isso, né? Você teria que ter uma conta em algum site de hospedagem de código. No caso, eu utilizei o GitHub como exemplo. Você teria que vir aqui nessa opção criar um novo repositório. Para quem não viu ontem, pessoal, tem o vídeo já do encontro, onde a gente fez isso aqui passo a passo e tem a documentação também, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Sinta-se à vontade. Então aqui eu vou dar o nome do meu repositório, minicurso Git. Eu vou fazer diferente com esse, não vou colocar nenhum arquivo dentro dele e vou apenas criar o meu repositório. Então esse é o meu repositório remoto. Então é aqui que todos os colaboradores que trabalham com você na empresa que vocês vão desenvolver software, eles vão ter acesso ao código. Então aqui é o coração de tudo. Perceba que como eu não criei nenhum arquivo dentro do meu repositório, ele já vai dizer alguns exemplos de comandos para eu poder utilizar. Então, se você literalmente só seguir esses comandos lá na sua linha de comando, você já consegue, né, clonar esse repositório remoto para o seu ambiente local. Mas a gente vai fazer isso manualmente. O que você vai fazer? Você vai procurar uma pasta na qual você deseje armazenar os seus arquivos. No meu caso, eu vou armazenar aqui em minicurso. Eu vou abrir essa pasta no terminal, botão direito, abrir no terminal. André, Oi. você não está apresentando, não. E o pessoal não estava falando, né? Foi mal, pessoal. Estou só no OBS aqui. Porque na célula do Laravel eu transmito pelo OBS. Aí eu estava confundindo aqui. Eu estava só com essa tela aqui aberta. Todo mundo está vendo agora? Tá. Show. Então, voltando aqui rapidamente, né? Para quem perdeu, você, uma vez logado no seu GitHub ou na sua plataforma de hospedagem de preferência, você vai criar um novo repositório. No caso, eu cliquei em New. Aqui você vai dizer um nome para o seu repositório e clicar em criar repositório. Apenas isso. Eu não coloquei uma descrição, nem coloquei nenhum arquivo extra. Ao colocar o nome e criar repositório, você vai ter o seu repositóriozinho mini curso de Git criado, que vai ser esse daqui. Esse repositório, como eu citei anteriormente, ele vai trazer alguns comandos prontos para você apenas utilizar caso você queira clonar esse repositório no seu local. Só que a gente vai fazer isso manualmente, né? Sem precisar utilizar esses comandos, que seria o git init, para criar um repositório manualmente. O que você vai fazer? Isso aqui nós já fizemos no encontro passado, tá? Você vai procurar uma pasta do seu interesse, no caso, mini cursos, que é a minha pasta, botão direito dentro dela, abrir no terminal, e você vai colocar o comando git clone, e você vai colocar a URL do seu repositório. Então você vai lá no seu site de hospedagem, copia e cola a URL completa do repositório e você coloca aqui dentro. Ao dar o Enter, você já vai trazer todas as informações do seu repositório remoto e criar um repositório local automaticamente. Só que aqui vai dar uma afirmação para a gente, ó, que é um warning, que é um alerta, que o repositório que eu clonei ele está vazio. Não tem problema. Ao fazer esse comando, automaticamente os arquivos que estavam no seu repositório remoto já vêm para o seu repositório local. No caso, é o meu mini curso de Git. Como ele está vazio, não vai ter nada dentro. Muito bem, então vamos criar o nosso primeiro commit. Eu vou criar um arquivo qualquer. Eu estou com dois abertos aqui, deixa eu fechar um.
Eu vou criar aqui usando o comando echo mesmo. Mini curso git maior que. E o nome do arquivo é readme.md. Então, feito isso, mini cursos, eu criei no local errado, né? Eu criei foi na pasta de mini cursos. Você precisa navegar até a parte de dentro do seu projeto, né? Uma vez que você clonou, você pode dar um cd, tab e procurar a pasta no qual você clonou o projeto. No caso, o meu é mini curso git. Ou, se preferir, você abre a pasta, botão direito, abrir no terminal, da forma que você achar mais fácil. Agora sim eu coloco o comando echo mini curso de git maior que readme.md. Então esse comando ele vai criar um arquivo para mim dentro do meu repositório. Deixa eu só ver quem está querendo entrar. Nem se atrasou tanto a Maísa. Ou você pode vir aqui no novo e criar um documento de texto e colocar o documento que você quiser. Tá? O documento que eu criei vai estar aqui. Ou você pode criar um novo documento e editar do jeito que você quiser. A questão vai ser, uma vez que você fez as alterações na sua pasta de trabalho, você deve lembrar pelo encontro passado que isso daqui não está no seu repositório local ainda. Alguém lembra onde é que essas informações estão salvas? Bom, como vocês gostam muito de falar, né, talvez ninguém responda. Mas se vocês prestarem atenção no encontro passado, vocês vão lembrar que essas informações elas estão salvas na minha área de trabalho. Se eu vier aqui no meu console e der um git status, você vai ver que eu vou ter dois arquivos e esses arquivos eles ainda não estão, né, no meu repositório local. Para isso, eu preciso dizer para o Git quais arquivos eu quero mandar para o meu repositório. E eu vou utilizar o comando git add. Você faz git add e você coloca o arquivo que você quer enviar. Vamos supor que você quer enviar o readme. É só dar um tab até achar o arquivo. No caso, o readmd, dá o enter. Aparentemente não aconteceu nada, mas se eu der um git status, você vai ver que agora esse arquivo, né, ele já está dentro da minha área de stage, que é um local intermediário entre a minha área de trabalho e o meu repositório local. Para enviar todos os arquivos que estão na minha área de trabalho para o repositório, você vai utilizar o commit. Então você coloca git commit -m, aí você coloca uma mensagem para identificar aquele commit. Subindo readme, por exemplo. Feito isso, você fez o commit, você criou um hash para essa operação que você acabou de realizar. Se eu fizer um git status novamente, você vai ver que agora eu tenho apenas o arquivo documento de texto.txt como pendente ainda. Eu não preciso enviar ele agora, né? Mas se eu quiser, eu faço novamente o mesmo processo. Eu boto um git add, procuro ele, git commit -m e você coloca uma mensagem. Vou colocar insere txt e pronto, você adicionou seus dois arquivos no seu repositório remoto. Se você for lá no seu GitHub, por exemplo, e atualizar a sua página, os arquivos que você criou não vão estar aqui ainda, porque tudo está localizado apenas no repositório local. Para enviar para o repositório remoto, você vai fazer um git push. Feito o git push, vai acontecer uma coisa interessante aqui, ó. Veja que ele criou uma nova branch, que é a branch main. Por quê? Porque como o meu repositório ele estava vazio, ele não tinha nenhuma branch ainda. Então, ao subir meu primeiro commit,
ele vai criar uma branch default para mim, que é a branch main. Agora sim, se eu atualizar, os dois arquivos que eu acabei de criar, eles vão estar disponíveis no meu repositório remoto. Então isso aqui é uma revisão do que a gente viu ontem. Então a ideia é, sempre que você quiser enviar arquivos, alterações do seu repositório local para o repositório remoto, são 3 comandos. Você vai dar o git add, você vai dar o git commit e depois você vai dar o git push. Pronto. Não tem segredo. O que nós vamos aprender a fazer hoje é como dividir essas áreas de trabalho. É como eu vou fazer para não subir alterações na branch principal. Porque nós aprendemos que é sempre importante você criar novas linhas temporais para o seu projeto de uma forma que várias pessoas consigam trabalhar no código sem afetar o que o outro colega está trabalhando ou sem quebrar o código que o usuário está utilizando na ponta da linha. Isso a gente aprendeu como branches. Então, nós vimos que as branches, elas são nada mais do que ramificações do nosso projeto. Você vai ter uma branch principal, que é a branch master, que vai conter o código original, o código oficial, e através dela você vai criar ramificações para você trabalhar em cima delas sem alterar essa linha do tempo principal. É isso que nós vamos fazer agora. Vou dar aqui um clear. Um detalhe importante. Eu vou fechar aqui o meu CMD e vou abrir um novo CMD, que é o CMD próprio do Git, que ele é mais interessante para se trabalhar. Você vai dentro da sua pasta do seu repositório, botão direito. No meu caso aqui eu vou ter que mostrar mais opções e eu vou git bash here. Ele vai abrir um novo terminal. Só que esse terminal ele é um terminal do próprio Git, então ele já vai trazer algumas funçõezinhas para mim que vão facilitar a minha vida. Por exemplo, aqui na frente vocês vão ver que está escrito main. Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Esse main quer dizer a branch que eu estou trabalhando. Se eu pegar esse meu projeto e abrir no VS Code, é só dar aqui um code, espaço ponto. Ele vai abrir no VS Code meu projeto. E você vai ver aqui embaixo que você vai ter um main. Não sei se dá para vocês verem. Aqui. Você vai ter um main, que é exatamente a branch que eu estou trabalhando. É muito importante vocês saberem em qual branch vocês estão, pessoal, que é para vocês não estarem mandando informações no lugar errado ou pensar que está no lugar e está em outro. Já aconteceu comigo, né? Por desatenção, eu estar numa branch trabalhando, aí eu precisei criar outra, aí eu fiz a alteração que era para me fazer nessa nova branch, na branch antiga, né? Eu esqueci de fazer a troca. Então, se eu estivesse trabalhando por aqui, eu iria saber em qual branch eu estava, né? Então, é muito importante vocês terem essa atenção. O primeiro comando que a gente vai aprender hoje vai ser o git branch. Esse comando ele vai mostrar quais branches eu tenho disponíveis no meu repositório local. No caso, eu tenho apenas a branch main. Se eu quiser ler todas as branches disponíveis, eu faço um git branch-r. Então, a única branch disponível no meu repositório remoto vai ser a branch main também. No caso, a origin main, que é a branch que vem da origem. Como é que eu faço para criar uma branch? É muito fácil. Git branch e o nome dela. Eu vou chamar de develop. Ao fazer isso, aparentemente não aconteceu nada. E você vê que eu continuo na main. Mas se eu rodar aqui um git branch, você vai ver que agora eu vou ter duas branches. Uma branch develop e uma branch main. E se eu quiser me conectar nessa branch develop, eu vou fazer o comando git checkout e o nome da branch que eu quero mudar, no caso, develop. Então você vê que eu mudei para a branch develop e aqui vai aparecer a branch que eu estou trabalhando. Lá no seu VS Code, se você abrir lá, você vê que ele também vai atualizar para a branch develop. Porque o VS Code ele está conectado com o seu repositório local também. E também com remoto. Futuramente a gente vai aprender a utilizar o VS Code com ferramenta de Git também. Tranquilo?
Tá, o que aconteceu aqui? Quando você faz a criação de uma nova branch develop, você está fazendo um clone da branch na qual você criou a develop. Lembre que anteriormente eu estava na branch main. Deixa eu voltar aqui para ela. Git checkout main. Eu estava dentro dela. Dentro da branch main eu tinha um novo arquivo e tinha o IRM. Quando eu criei uma nova branch a partir da main, que foi minha branch develop, todos os arquivos que estavam dentro da main vão para a develop. Beleza? Então você faz um clone para ela. Existe uma outra forma de você criar uma branch. Mas antes de eu fazer isso, eu vou remover a branch que eu acabei de criar. Deixa eu limpar aqui o console. Clear. Você vai fazer git branch -d e você vai dizer o nome da branch que você quer remover. O D é de delete, tá? No caso, develop. Então, ele vai deletar essa branch. Se eu colocar git branch novamente, eu só vou ter minha main. Muito bem. O outro comando que eu posso utilizar seria o git checkout -b e eu vou dar um nome para minha branch, no caso, develop. A diferença do git checkout para o git branch é que quando você faz o git checkout, ele já conecta automaticamente na nova branch. Então, você criou a branch develop e você automaticamente já entra nela. Então, você não tem aquela preocupação de depois estar dando um git checkout para trocar para a branch develop. E, mais uma vez, os arquivos que estavam dentro da main são copiados para dentro da develop. No caso, naquela versão que estava no seu repositório. Vamos fazer uma alteração aqui na develop. Eu vou renomear esse arquivo para develop.txt. Olha só o que vai acontecer. Se eu der um git checkout para main, checkout main, vocês vão ver que o meu arquivo, ele está dizendo o seguinte, que eu removi, o arquivo txt, e essa minha nova branch main, ela não está atualizada em relação à ramificação que eu criei para ela. Por que isso acontece? Eu sempre confundo o clear com o CLS. Por que isso vai acontecer? Porque quando você cria uma ramificação de uma branch, você vai ter um clone exato daquela branch. Só que você não pode mandar uma alteração para aquela nova branch, para a branch main, por exemplo, sem você ter a branch checkout atualizada com ela. Se você for para o Git, deixa eu só deixar mais claro para vocês, Deixa eu só abrir aqui meu Git. Por exemplo, aqui no meu GitHub. Você vê que no meu Git, eu tenho ainda somente a minha branch main. A minha branch develop ainda não está aqui. Por quê? Porque a develop só existe no meu ambiente, no meu repositório local. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eu ficar transitando dentro do meu repositório local, eu também vou ficar transitando os meus arquivos locais. Então, git checkout develop. Perceba que o arquivo que eu modifiquei, ele foi mandado de volta para a develop. Ó. Ele não foi alterado aqui ainda. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um git add para adicionar para a minha add stage. Eu vou dar um git commit para adicionar para o meu repositório local. No caso, vou chamar de develop. E vou dar um git push para enviar para o meu repositório remoto. Só que quando eu faço o git push, ele vai dizer o seguinte. Tá, você quer enviar o seu arquivo. Só que a branch develop não existe. Você está na develop e você está mandando para a origem. Ou seja, eu estou mandando para a main. Então, para poder informar que você quer mandar para a develop, você vai fazer git push origem
develop. Aí sim, você está formando para o Git que você quer mandar para a branch develop. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa nova branch develop para mim. Agora sim, se eu abrir meu Git, atualizar minha página, você vai ver que a branch develop ela existe. Então veja, na minha branch main eu vou ter um novo arquivo de texto, que é um insert.txt. Na minha branch develop eu vou ter o develop.txt, que é meu arquivo atualizado. Agora sim, eu tenho duas ramificações diferentes do meu projeto. As alterações que eu fizer dentro de develop não vai alterar os arquivos que estão dentro da main. Então, muitas vezes você não consegue subir a sua nova branch porque as pessoas elas não se atentam ao detalhe do origem, né? Você não pode simplesmente mandar um push de uma branch main para uma branch develop ou de uma branch develop para uma branch main, tá? Você sempre tem que dar origem quando você está criando uma branch pela primeira vez. Tranquilo? Então vamos só confirmar aqui meu Git branch. Ele vai listar as branches que eu tenho. Se eu der o Git branch -R, ele vai mostrar que lá na minha origem agora eu tenho a main e eu tenho a develop. Tranquilo, pessoal? De boa, né, isso aqui? Então pronto, sendo assim agora você consegue trabalhar à vontade. Você abre o seu VS Code, começa a programar, começa a fazer as alterações e toda a merda que você fizer vai estar numa branch separada da branch principal. Né? Então não vai ter o risco de você quebrar o código que está em produção. Somente quando você tiver certeza que aqui está funcionando, aí você vai juntar com a main. Deixa eu abrir aqui o nosso roteiro. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, vai estar detalhado nesse documento que eu vou enviar para vocês hoje, tá? Então, vai explicar direitinho o que seria o Git branch, o Git checkout, o Git add e o push origem. Beleza. Vamos supor que você fez o seu trabalho, você alterou seus arquivos e você decidiu que agora tá ok. O meu arquivo develop, ele é para ser desse jeito mesmo, então eu já posso juntar com a minha branch principal. Como é que eu faço isso? Você vai ter que fazer um recurso que nós chamamos de merge. Só que para fazer o merge, você precisa estar dentro da branch que você quer que receba os arquivos. No caso, eu quero que a minha branch main receba esses arquivos que eu criei na develop. Então você vai dar aqui um git checkout main. Você migrou para main. Agora você vai fazer o git merge e o nome da branch que você quer herdar as informações. No meu caso, develop. Se eu fizer isso, eu vou mesclar as informações dos branches. Então, dessa forma, os arquivos que estão aqui dentro, eles serão unidos, né, com os arquivos que estão dentro da main. Mas antes de fazer o merge, eu vou realizar outro comandozinho aqui, que seria o de deletar a branch, que a gente viu anteriormente. Que seria... Alguém lembra do comando de remover a branch? Seria o git branch -d, né? E eu vou dizer meu branch develop. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer se eu tentar remover a branch develop? A galera que já manja de Git já sabe o que vai acontecer. Porque você vê que eu fiz a alteração na develop, só que eu ainda não juntei com a main, né? Ela está solta ainda. Então o que vai acontecer se eu tentar deletar a minha develop? Ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer o quê? Que a branch develop ainda não foi realizado um merge nessa branch. Então, se eu tiver certeza que eu quero deletar ela, eu tenho que utilizar o git branch com D maiúsculo. No caso, em vez de usar D minúsculo, eu utilizava um D maiúsculo. Aí sim, eu quero de fato deletar. Então, o Git não vai permitir que você remova uma branch no qual ela possui informações que ainda não foram enviadas para a branch principal. É uma forma de segurança do Git para você não fazer besteira.
Tá? Então, só era para vocês entenderem isso, para a gente não perder a ideia. Então, git merge, git merge develop, e eu dou o enter. O que ele vai fazer, né? Ele vai juntar as informações que estavam na develop e trazer para main. Se eu pegar aqui meu repositório local, você vai ver que agora na minha main, ela tá dentro ela tem um arquivo develop, não tem mais aquele novo txt que estava anteriormente. Então vamos subir para o meu repositório remoto. Então git status, ele vai dizer que eu tenho um commit aqui que eu preciso enviar, então vou fazer git push para enviar as alterações que eu realizei aqui. No caso foi apenas o merge. Vamos ver aqui. Se eu atualizar agora meu repositório, você vê que agora a minha branch main tem um arquivo develop. Então as informações que estavam na develop vieram para main. Então esse é o processo que nós chamamos de merge. É um processo bastante simples, né? Simples até demais. Então tranquilo. Então para criar, para juntar duas branches seria o merge. Para remover a branch, a gente já viu que seria o git branch, o traço D e o nome da feature. E se você quiser remover, mesmo ela não tendo sido feito o merge, você vai colocar o D maiúsculo para remover essa branch. Será que agora eu consigo remover a branch develop? Se eu botar um git branch, traço D, develop e der o enter, agora sim ele vai remover a branch develop. Por quê? Porque ela não deve mais nada a ninguém. Se eu der um git branch, você vai ver que agora eu só vou ter a main no meu repositório local. Porém, no meu repositório remoto, mesmo atualizando, a minha branch develop vai continuar existindo lá, porque o meu repositório local é diferente do meu repositório remoto. Tá? Então você teria que remover aqui também. E se eu criasse um repositório remoto e quisesse acessar no meu repositório local? Vamos supor que por algum motivo o meu supervisor veio aqui, ele veio nas branches e criou uma nova branch chamada feature. E essa feature ela vai herdar da develop. Ele criou a branch, ela vai estar aqui, feature, e as informações que estavam dentro da develop agora estão na feature. E ele chegou para você e falou, pronto, cara, agora você vai ter que pegar as informações que estão na feature e você vai ter que trabalhar dentro dela. Como é que você faria para pegar, né, essa feature e trazer para o seu ambiente local? Essa é a questão. Deixa eu só fazer mais uma alteraçãozinha aqui para elas não ficarem idênticas. Deixa eu adicionar um arquivo aqui. Criar um novo arquivo. Vou chamar de feature.txt, que vai ser colocado dentro da feature. E vou realizar o commit. Pronto, agora eu tenho um arquivozinho a mais nessa feature. Como é que eu vou fazer para pegar as informações que estão nessa branch que foi criada e trazer para o meu repositório local e trabalhar com essa branch? Essa é uma atividade que é muito comum no mercado, né? Se vocês forem trabalhar com desenvolvimento, em algum momento vocês vão ter que fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer é atualizar as suas branches locais com as branches remotas. Veja só, nós aprendemos que se eu der um git branch -R, eu vou ter acesso às minhas branches remotas que estão sincronizadas com as minhas branches locais. No caso, eu tenho a branch develop, que estava conectada com essa, e eu tenho a branch main, que também estava conectada. Mas a branch feature não está ainda. O que eu vou ter que fazer?
git fetch. Eu acho que é assim. Esse comando ele vai sincronizar as branches remotas com o meu repositório local. Então você vê aqui ó, que uma nova branch foi sincronizada. E o nome dela é feature, que está localizada na origem. Então se eu der agora o git branch r, a minha feature vai estar aqui. Agora eu consigo utilizar ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um git checkout e o nome da minha branch, né, que seria feature. E agora sim eu troquei para a minha branch feature, que está sincronizada com a minha branch remota. Ao mudar para feature, e eu for no meu repositório aqui, no caso do meu trabalho, veja que o arquivo feature ele está aqui. Se não ficou claro naquela hora, né? Se você fizer o checkout para main, você vê que o arquivozinho feature vai sumir daqui, ó, porque ele vai trazer os arquivos que estão na main para a minha área de trabalho, tá? Então é só que eu acho que naquela hora não deu para entender muito bem, né? Então eu trouxe para cá. Ao você fazer um git checkout, você também realiza um comando interessante que a gente não viu ainda, que é o git pull, que é a capacidade de você trazer informações que estão no ambiente remoto para o seu ambiente local. Por exemplo, vamos supor que o cara foi lá, sei lá, a Laís, ela manipulou esse arquivo feature. Então ela fez lá uma edição nele e colocou novo arquivo da branch. Ela fez o commit lá no ambiente dela, enviou para cá, fez a alteração. Se você quiser realizar um novo push né, para esse ambiente local, através dessa branch feature, ele não vai aceitar. Por quê? Porque o ambiente remoto está diferente do seu ambiente local. Vamos fazer um teste. Vamos alterar esse arquivo feature aqui. No meu ambiente local. Eu vou pegar esse feature e vou colocar um teste. Vou salvar ele. Então vejam que tanto eu quanto a Laís alteramos o mesmo arquivo. Eu vou fazer o recurso normal, git add. Eu vou botar ponto para pegar tudo que está no meu trabalho. Git commit. Vou botar a mensagem, que é update file. E vou fazer o git push para enviar para o repositório remoto. Vamos ver. O que vai acontecer? Ó? Vejam que o GitHub ele recusou. Ele rejeitou o meu push. Por quê? Porque existem alterações no meu repositório remoto que não estão no meu repositório local. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um git pull antes de poder mandar as minhas alterações. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um git pull. Ele vai trazer para mim todas as alterações que foram realizadas, né? Só que as alterações que eu fiz, você vai ver que ela vai ter alguns conflitos, ó. Por quê? Porque vocês lembram que a Laís ela alterou o feature txt lá no ambiente de produção e eu alterei o mesmo arquivo no meu local. E na mesma linha. Então isso vai gerar um conflito. Então sempre que gerar conflito, você vai ter que corrigir esses conflitos. A gente não vai fazer isso no encontro de hoje porque a gente vai ter um encontro só para resolver conflitos e trabalhar com esse tipo de situação, tá? Então, para evitar qualquer problema, eu vou para outra branch. Git checkout e eu vou para develop. Aliás, não tem mais develop, né? Eu tenho que ir para main. O develop mesmo. Ele vai dizer o quê? Que o feature txt necessita de merge, né? Então vamos lá. Git merge e eu tenho que dizer o nome da feature que eu quero fazer. Origin feature.
Espera aí, pessoal. RM, o arquivo que eu alterei foi develop.txt. É péssimo resolver os conflitos pelo terminal. Eu faço tudo isso pelo Git. Aliás, pelo VS Code, né? Por aqui é muito mais fácil fazer isso. É muito mais fácil. Porque aqui você consegue ver tudo que foi alterado. Então, vou fazer por aqui, porque eu não quero mexer no terminal agora, não. Então, vamos lá. Git add.git commit -m mesh e eu faço git push. Então, se você não entendeu o que eu fiz aqui, não se preocupe que amanhã a gente vai ver com calma como fazer isso. E que eu quero fazer tudo pelo terminal, que é o básico do básico. Deixa eu só ver quais são as branches que eu tenho, pessoal. Git branch. Eu tenho a feature e tenho a main. Eu vou para a main mesmo. Então, git checkout. Main. Ok. Então, dessa forma, você consegue, né, mesclar as informações de uma branch para outra. E você também consegue pegar informações que estão no seu repositório remoto e trazer para o seu repositório local. Tá? Então, o Git Checkout ele é um recurso muito poderoso. Porque o Git Checkout ele faz a função de pull, que a gente acabou de ver para trazer informações de lá para cá, e também faz a função de merge, que é a função de juntar a informação de uma branch e jogar dentro da outra. O outro recurso que está no nosso foco de hoje é a questão do controle de versões. Tá? É muito importante você saber as alterações que foram realizadas nos seus códigos, quem realizou e quando realizou. Isso só é possível graças aos commits. Se você colocar um comando chamado git log, você vai ter acesso a todos os commits que foram realizados localmente na sua branch. No caso, você vai ter aqui o subindo o item, que foi o primeiro que eu fiz, insere txt e o develop. Todos esses realizados na main. Então, vamos supor que eu quisesse comparar, né? Eu quero comparar o que eu alterei daqui para a minha versão atual. Então, você vai copiar o código hash dele. Aqui não é Ctrl+C não. Você copia ele, botão direito, copy. Você vai fazer um git. Deixa eu limpar aqui. Você faz um git diff. E você coloca o hash, né, do commit que você quer testar. E ele vai dizer para você o que tem de diferente de lá para cá. Então ele vai dizer o quê? Que foi adicionado um novo arquivo, né, de lá para cá. Isso daqui, pessoal, é só uma forma rápida de você ver que alterações foram realizadas no seu projeto. Existem formas muito melhores de você fazer isso daqui, tá? Mas se você quiser fazer de uma forma rápida, é essa forma. Aqui não vai ser tão interessante porque o nosso projeto ele é pequeno. Mas deixa eu abrir aqui um projeto maior que eu tenho. Documentos, Imperium, Life Center, V3. Deixa eu abrir aquele no meu terminal. Git Bash. Olha só. Se eu fizer o meu git diff nesse repositório, ele vai trazer para mim o quê? Antes de eu fazer o git diff, deixa eu fazer outro comando aqui. Deixa eu fazer o git log, né? Git log. Ó, quando você faz o git log, você vai ter acesso aqui a algumas informações interessantes. Ó. Perceba, por exemplo, que o Rodrigo ele acabou de fazer um update que eu subi na minha branch, que foi o painel do cliente de pessoa jurídica. Então aqui eu já sei que o Rodrigo ele subiu essa informação, né, no repositório remoto. Então se você quiser saber se alguém fez alguma alteração que você estava esperando que ele fizesse, ao invés de você vir aqui no Git, no GitHub, né, acessar o seu repositório, vir aqui nos commits
e ver os commits realizados, você vai apenas aqui no seu terminal, digita git log e você vai ver as atualizações que foram feitas e quem realizou elas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar no que o Rodrigo fez, pegar o commit que ele fez, vou copiar o hash e vou fazer um git diff e colar aqui o hash dele. Ele vai dizer exatamente as linhas que ele alterou. No caso aqui, eu vou ter aqui essa linha que está escrito data, ele alterou para essa, que foi que ele mudou aqui para cá. Ele botou a variável, alguma variável aqui que não dá para me ver, né? Então aqui vai mostrar exatamente as alterações que ele realizou. Aqui embaixo, ó, a gente vê que ele comentou essas duas informações e colocou essa nova informação. Então, isso aqui é só uma forma rápida de você ver que alterações foram realizadas no seu projeto, que seria o comando git diff. Se você for no seu GitHub, deixa eu acessar o repositório que a gente está vendo agora, que seria Live Center, Produtos. A branch que a gente está usando seria a Release Merge. E eu for aqui nos commits, eu vou ter exatamente a mesma informação que eu tinha lá no meu terminal, só que de uma forma muito mais organizada, muito mais limpa, né? Ó. Então, no caso aqui, painel do cliente PJ. Se eu for aqui no Ajax Filter, que foi a alteração que eu fiz, e clicar nele, eu consigo ver exatamente o que eu alterei. Ó. Então, no caso, todos esses foram os arquivos que eu mexi ó, nessa feature que eu desenvolvi, que era uma feature de filtros para pesquisa. Então, eu inseri esse novo arquivo completo, criei esse novo controlador completo. No kernel, eu adicionei essa nova linha e essa linha. Eu criei esse novo arquivo. Trabalhei pra caramba, né? Desenvolvedor não é gente. Adicionei esse arquivo. Então, e aqui, o que está em vermelho foi o que eu removi e o que está em verde foi o que eu adicionei. Então, você consegue ter o controle de tudo que você fez. Então, se em algum momento der problema, você consegue voltar para uma versão anterior do código, né? Claro que aqui, né, essas informações não ficam tão interessantes, né? Você botar aqui o git diff, vai vir esse negócio feio aqui, ó. Então, você consegue, inclusive, dizer a linha que você quer trabalhar, a informação que você quer buscar, mas não recomendo utilizar isso daqui, tá? Jamais. Então, como eu expliquei, o git log você vai visualizar o histórico dos commits realizados. O git diff você consegue ver a diferença, né? Você vai comparar as alterações. Você pode utilizar um hash, você também pode utilizar branches, né? Você pode aqui, por exemplo, dizer as diferenças que estão no git diff entre a sua branch main e a sua branch feature. Ele vai mostrar as diferenças que você vai ter. No caso, eu adicionei o texto teste, né, nesse arquivo feature.txt. O que mais interessante aqui? Você consegue, pessoal, desfazer os commits que você realizou. Isso aqui é muito importante. Como seria isso? Clear. Vamos supor que você alterou seu arquivo aqui. Você está no seu ambiente aqui de trabalho. Mini cursos git develop. Você alterou o seu develop. Você vai dar aqui um git status. Você vai ver que o arquivo ele foi modificado, né? Então vamos lá, git add git commit update. Aí você fez o commit, né? Esse commit aqui, se você der aqui um git log, você vai ver que o update ele já está aqui, ó,
né? Ele já está constando na minha lista de commits. Só que eu quero desfazer esse commit, porque eu me arrependi, né? Eu não queria mandar esse commit nessa branch main. Eu queria mandar o commit na branch develop, por exemplo. Então, para você desfazer esse commit, existem duas formas. Você pode dar um git reset ou um git revert. O git reset ele vai remover o commit que você citou. Só que nesse caso ele vai apagar ele por completo, né? Se você der o git revert, ele vai desfazer o commit, só que vai manter as alterações que você realizou no commit anterior. Então, por exemplo, eu vou pegar esse commit aqui que eu criei, esse hash. Não é Ctrl+C, André. Aqui, copy. Então, se você der aqui um git reset e você cola aqui a sua branch, o seu commit, não deu certo, né? Vamos lá, git log, copia. Aí você dá o git reset. O que vai acontecer? Se eu der aqui o git log, ele não está copiando o meu negócio aqui. Copy. Paste. Deixa eu ver se agora vai. Git reset. Paste. Pronto, eu estava fazendo o outro. O que ele vai fazer, né? Eu dei o git reset. Se eu der aqui o git log, você vê, ó, que ele vai develop feature. Eu dei o git reset. Você vê que ele vai remover o último commit que eu fiz, né? Aquele git que era o update que eu criei, ele foi removido para o commit que eu fiz às 19h28. Deixa eu testar aqui o outro comando, que seria o git revert. Detesto usar isso daqui, não vejo a hora de chegar ao último encontro. Clear. Git revert. Ele não vai dar certo, né? Porque eu colei o errado. Git log, pega ele. Copiar. Git revert. Paste. Ele vai dizer que o arquivo já foi deletado, né? Isso é porque o meu git reset ele já tinha pegado esse commit aqui que eu acabei de criar. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, que eu preciso, né, fazer um commit revert. Eu tive que fazer o git revert --skip, né, antes de fazer esse comando aqui. Só que, na verdade, pessoal, esses comandos que eu estou passando para vocês, eles são comandos bem pontuais. Você praticamente não vai utilizar. Se você tem um conjunto de commits que você realizou, por exemplo, aqui o update que é o mais atual, e você quiser resetar ele, você vai fazer um git o comando seria o git reset, aí você passa o read chapéu. Então git reset read e o chapéu. Quando você coloca esse comando, ele vai desfazer o commit que você acabou de realizar. Então, se eu der agora um git status, você vai ver que aquele arquivo que eu acabei de modificar, que era o develop, né? Ele saiu do meu repositório local e voltou para o meu ambiente de trabalho. E ele está agora como modificado. Eu rodei tanto git reset lá que ele voltou mais de um arquivo. Então, vou fazer de novo. Né? Git add, coloquei tudo lá. Git commit -m, vou botar de teste. Se eu der o git log,
o teste vai estar aqui, ó, na minha lista de commits. Se eu rodar o git reset read chapéu, ele vai desfazer esse commit que eu acabei de criar. Então, se eu der agora o git log, eu dei o git log, você vai ver que agora o mais atual vai ser o develop, né? Ele vai desfazer o commit que eu acabei de realizar. Beleza? Só vocês estão por aí ainda, o pessoal está mandando mensagem no WhatsApp para mim. Deixa eu só ver se vocês ainda estão por aqui. Estão aí ainda, né? Beleza. O pessoal está me perturbando aqui no WhatsApp. Então, pessoal, sempre que você fizer um commit, que você quiser desfazer esse commit que você fez, aí você vai colocar o git reset e o head e o chapéu. Aí você vai desfazer exatamente o commit mais atual, tá? E se você fizer de novo, você vai desfazer o atual. Se você fizer de novo, vai desfazer o atual, até que não reste mais nenhum commit. Você vai ter o git reset, que eu tentei explicar para vocês, mas bugou aqui para mim, e o git revert. Uma vez que você fez as alterações, pessoal, de alteração dos commits, você precisa fazer um push forçado para o seu repositório remoto. Porque agora o que vai acontecer? Uma vez que você fez um git revert no seu local, você concorda comigo que o seu ambiente remoto ele vai estar diferente do seu ambiente local. E nós já vimos que isso dá conflitos, né? Isso nunca é interessante. Então você sempre vai fazer o seguinte, você vai fazer um git push -f de force. Ele vai forçar que você mande as informações que tem aqui para o seu ambiente remoto. No meu caso não tinha nada para mandar. Mas se eu tiver alguma coisa para mandar, você coloca esse comando que ele vai enviar. Beleza? Então eu acho que a ideia era essa, né, pessoal? Eu acho que já passou até da hora da gente parar essa call de hoje. O que eu queria fazer com vocês hoje, pessoal, era só uma revisão desses comandos. Eu sei que isso é chato. Na verdade, dificilmente vocês vão utilizar isso daqui em linha de código. Porém, é importante que vocês conheçam esses comandos. Porque na hora do aperto, é o CMD que vai salvar vocês. Tá? Então, só recapitulando. A gente aprendeu a utilizar o comando. Os comandos que a gente aprendeu hoje foram os comandos de git branch, para você criar uma nova ramificação no seu local. Você dá o git checkout para entrar nessa branch que você criou. Se você utilizar o git checkout -b e o nome da branch, você tanto cria ela como você entra dentro dela. Após criar sua branch, você precisa enviar essa branch para o seu repositório remoto. Então você vai fazer um commit qualquer. Você faz uma alteração na branch, faz o commit, dá o git push e você manda a origem que você quer enviar ela. Uma coisa que ninguém me perguntou. Eu estou na branch main, mas eu também tenho a branch feature no meu local. Se eu estou na branch main, fiz uma alteração nela, sei lá, apaguei esse arquivo. Faça aqui o meu commit normal. Git commit. Eu fiz tanto isso daqui que é impossível que vocês não tenham aprendido, né? E eu vou fazer agora git push origem feature. Se eu tentar mandar as minhas alterações para uma feature que não é a feature, que não é a branch que eu estou trabalhando, ele vai dizer o seguinte, que eu não tenho nada para enviar. Por quê? Porque ele vai lá na minha branch feature, que está no meu repositório local, ele vai ver se lá tem alguma alteração para fazer, e se tiver, ele vai mandar o que está lá. Mas ele nunca vai juntar a informação que está na main e mandar para a feature. E nunca vai mandar o que está na feature para o que está na main. Isso nunca vai acontecer. Se eu quiser fazer essa junção, nós já aprendemos que a gente vai utilizar o git merge. Você teria que entrar na branch que você quer que receba os dados, né? Que seria git branch feature. Eu fiz foi criar, né? Git checkout feature. E dentro dela, você vai fazer o quê? Git merge main.
Aí ele vai mesclar as informações que estão dentro da main e trazer para cá. Ele vai dizer o seguinte, né? Que eu não posso fazer isso porque eu tenho que realizar um commit, né? Antes de poder mandar as informações que eu tenho, porque eu tenho informações lá que ainda não foram mandadas para o repositório remoto. Eu tenho que fazer o meu commit lá, mandar o meu push e passou então fazer o merge. Ok. Pessoal, tudo que eu falei hoje vai estar nesse documento. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá? Ficou bem extenso hoje, eu acho. Bem chato, na verdade. E amanhã a gente vai ver os assuntos mais interessantes, né? A gente vai aprender a trabalhar com conflitos. A gente vai fazer isso com um projetozinho na prática. E a gente vai aprender a utilizar tags no nosso Git. Como visualizar e verificar as tags no nosso repositório. Eu vou criar um repositório com algumas alterações e algumas branches já alteradas. E eu vou querer que vocês criem um repositório no local de vocês e clone esse meu repositório para que vocês consigam trabalhar da forma que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, quem já tem GitHub vai ser de boa. Quem não tem GitHub ainda, veja o vídeo anterior, crie sua conta no Git para que a gente consiga fazer o próximo encontro na mesma timeline. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação, alguma sugestão? Vocês podem falar um de cada vez, tá? Porque se falar todo mundo assim, eu não entendo, não. Então, beleza, pessoal. Então, eu espero que eu tenha sido claro no encontro de hoje, tá? Qualquer dúvida no grupo, eu estou sempre à disposição. Mais uma vez informando, o Git ele é uma ferramenta que ele é obrigatória para todo desenvolvedor. Se você pretende ser desenvolvedor, você tem que dominar Git. Não se limite ao que eu estou falando aqui. O que eu estou mandando para vocês é apenas ali uma introdução, né? É apenas o que existe. Aí vocês vão pegar o que existe e vão destroçar esse que existe. Eu vou dar inclusive uma dica para vocês, né? Se vocês ainda não utilizam o Chat GPT, ele é uma ferramenta muito boa de estudo, tá? É uma ferramenta excepcional para se estudar. Então, se você não tem conta no Chat GPT, é bem simples, você consegue entrar no... Não é aqui, né? É aqui. Você consegue logar no Chat GPT com a sua conta Google. E o que você vai fazer, né? Deixa eu só logar aqui. Ah, tá. Só porque eu quero mostrar para vocês, o negócio vai ficar lento. Então você pode criar aqui um novo chat e você coloca assim: explique a função do git diff, por exemplo, né? Então ele vai explicar para você detalhadamente, né, qual é a função do git diff, como ele funciona. Ele vai dar alguns exemplos de códigos que você pode estar utilizando nas aplicações. Então, pessoal, se você ainda não utiliza ChatGPT, você está um pé atrás, né, de muitos desenvolvedores que já estão utilizando, tá? Então, utilize essa ferramenta para estudar. Você pode, inclusive, pedir para ele gerar códigos para você, né? Por exemplo, como remover um commit. Então, ele vai dizer que existem várias maneiras de você fazer isso. E se eu tiver paciência de esperar, né, ele vai dar opções e vai, inclusive, digitar códigos para mim, né? Nesse caso aqui, a gente utilizou apenas o reset chapéu, né? Mas você pode botar o head 1, head 2, head 3 para voltar 2, 3, 4 commits, quanto você quiser. Então, pessoal, fica a dica de estudos, tá? E assim encerramos o nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido claro. Valeu pela presença, pessoal, e até amanhã. Amanhã vai ser mais curto, prometo.